Método de pesquisa científica. Nesta aula, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é a metodologia científica, alguns princípios e algumas estruturas, né, da pesquisa científica, o pensar metodológico e vamos começar a ver sobre a estrutura de um projeto de pesquisa. Então, o que é metodologia científica? Se perguntar para várias pessoas, a resposta mais comum certamente está ligada à formatação, está ligado a algo, né, com relação à formatação, sobre regras de ABNT, por exemplo. Só que não é apenas isso, né? Não se trata apenas disso. A formatação faz parte, né, de um projeto de pesquisa científica, né? Mas é apenas um detalhe. O mais importante é o pensar, né? É a forma de pensar o conteúdo do trabalho, é a forma de organizar o conteúdo do trabalho. Por isso que a gente tem que o objetivo, né, da pesquisa científica é organizar o conhecimento e auxiliar na criação e estruturação de diversos tipos de trabalhos. Então, existe um estabelecimento de regras e métodos, né? Então, vai muito, nesse sentido que vai muito além, né, de simplesmente a formatação, mantendo um padrão, né, mantendo ou visando, né, obedecer às regras da BNT. O trabalho não deve ser meramente opinativo, né? Essa é uma questão, né, metodológica que deve ser cuidada, né? Deve ter um cunho científico, deve ser imparcial. Esses são os princípios de um trabalho, né? Esses são os princípios de um trabalho que obedecem à metodologia, uma metodologia, né? Então, basicamente, a gente organizar o conhecimento na criação e estruturação, né, de um trabalho, estabelecendo as regras e os métodos, a fim de que esse trabalho não seja meramente opinativo, né, não fique em suposições, e ele deve ter cunho científico e principalmente ser imparcial, mostrando os resultados né, se omitindo, né, ou não levando em consideração o ponto de vista do autor por si só, né? E um trabalho, né, sobre a ótica da metodologia científica, ele deve, né, estar voltado pela racionalidade, né? Então, a ideia de racionalidade é utilizar-se de elementos que possam ser comprovados materialmente, não somente, né, suposições, como dito anterior, e objetividade, que é onde o pesquisador deve se limitar e permanecer no seu tema de pesquisa sem ultrapassar as delimitações, deixando o seu escopo amplo demais, o que acarretaria, né, o risco de generalidade demais, né, do seu trabalho ficar muito raso e genérico. Exemplo, né, da dita racionalidade, né? Um elemento religioso, por exemplo, trata-se de uma opinião. Aqui não quer dizer que não seja importante, tá? Aqui a gente só está caracterizando mediante ao princípio da racionalidade da metodologia científica. Então, o elemento religioso, que é um exemplo, ele não tem a possibilidade de constatação científica. Então, é variável de acordo com as crenças do indivíduo, tem variações regionais, tem variações, né, da, da religião por si só, né? Tem diversas variações que interferem, né, no processo para ser constatado, né, ou para ser enquadrado sobre o ponto de vista da racionalidade, né, da metodologia científica. O senso comum também, né, não são elementos racionais que devam ser considerados, né? Sensações, por exemplo, quente e frio, né, são sensações. Para uma pessoa pode estar quente, para outra pessoa pode estar frio. Então, são situações que são difíceis, né, de serem consideradas num trabalho científico. E como que a gente transformaria, por exemplo, né, a sensação de quente ou frio em algo né, que traga, né, ou que explicite a racionalidade? Se houver uma comprovação material,
por exemplo, se houverem critérios por faixas de zero, de menor que zero, né? Por exemplo, até 15 graus é frio, de 15 até 25 um calor moderado e acima de 25 é calor, por exemplo, né? Daí a pessoa são faixas, né, que também não quer dizer que represente a sensação para a maioria das pessoas, mas pelo menos a gente tem critérios racionais, né, e estabelecendo a sensação térmica, no caso, por faixas. Então, daí fica fácil, né, a gente organizar o trabalho mediante essa comprovação material. E quanto à objetividade, né, o pesquisador ele deve se limitar e permanecer no seu tema de pesquisa sem ultrapassar as delimitações. Isso diz respeito a ser objetivo, né, a não se perder no tema, a se manter focado naquele tema para a gente evitar, né, abordar muitos assuntos de forma genérica ou de forma muito rasa. Quero estudar o tema e ter foco. Um tema pode influenciar o outro, porém o foco deve ser mantido. Isso é muito comum, né, de acontecer. Você está estudando um determinado tema e você encontra outros temas que influenciam o tema estudado. E daí é muito fácil de desviar o foco do trabalho para esse tema que influencia o outro. Então, daí podem aparecer mais de um, né? E normalmente acontece de aparecer muitos outros e o foco fica todo, né? Vai ficar perdido, né? O foco vai ficar todo confuso, o trabalho vai ficar confuso, né? Porque não vai ser possível aprofundar no tema principal, visto que a todo momento, né, esse tema foi desviado para outros temas que não quer dizer que não sejam importantes, né? Porém, eles não estão no mesmo nível de importância que o tema principal do trabalho. E é importante ter o projeto de pesquisa, que é o nosso foco dessa aula, né? Começar a ver o projeto de pesquisa. Então, nessa aula, iremos começar a discutir sobre o projeto de pesquisa, e o projeto de pesquisa é algo importantíssimo, porque ele ajuda a se manter no foco da pesquisa. Então, e o pensar metodológico, né? A primeira coisa que a gente deve considerar é que, para organizar um trabalho metodológico, o pensar ele deve ser metodológico. Então, a parte importante desse pensar metodológico é o projeto de pesquisa, né? Que é uma etapa que antecede o trabalho de pesquisa em si. É no projeto de pesquisa que muitos parâmetros são definidos no fim de manter a pesquisa dentro do foco e dentro dos limites, né? E algumas questões que precisam ser respondidas para a gente ter um pensar metodológico, né? Quem desenvolve o projeto, no caso, quem desenvolve a pesquisa, no caso, o que de fato, né, o que será feito no que diz respeito aos objetivos. Por exemplo, o objetivo ajuda a definir o que, né? Porque é no objetivo que você vai explicar basicamente o que será pesquisado. Onde são as delimitações, né? São os pontos que você determina como pontos limites, né, do seu trabalho. Quando é o cronograma, o planejamento, e o porquê, que é a justificativa, e também, né, nos objetivos a gente também especifica o porquê. Então, a pesquisa científica, né, o que ela é? Ela basicamente é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo encontrar respostas aos problemas propostos, né? Então, o que a gente tem inicialmente nada mais são do que problemas. E o nosso objetivo é estabelecer uma pesquisa para que a gente possa responder esses problemas, né? A gente não tem um padrão de resposta, a gente vai, no decorrer do projeto, no decorrer da pesquisa, chegar à resposta possível, né, para aquele problema em questão. Daí a gente pode voltar um pouquinho e entender o porquê que precisa ser delimitado, né, essa pesquisa.
Porque se você quer uma resposta para uma pergunta, e se a todo momento você encontra assuntos relacionados, mas que desviam da sua pergunta principal, a sua resposta pode ficar confusa, a sua resposta pode ficar dispersa, né? Então, a pesquisa é necessária quando não há resposta para um problema, ou até mesmo quando há resposta, porém essas respostas não são precisas, ou estão dispersas, ou elas não foram, a resposta não foi encontrada com aquele, para aquele fim específico, né? Ela pode ser uma resposta parcial, por exemplo, que foi encontrada como retorno, né, ou resposta de outra pesquisa, por exemplo. Então, nesse caso, faz-se necessária a junção em um corpo científico, sistemático e coerente. Outra questão também importante é quando a resposta, ou essa resposta dispersa, apesar de existir, você não concorda, ou você vê a possibilidade de encontrar uma resposta diferente, ou até mesmo de aprofundar para melhorar essa resposta. São todas questões válidas, né, para justificar um trabalho de pesquisa. Então, nem sempre se tem respostas. Basicamente, temos o problema. O problema é o nosso ponto de partida e a gente vai procurar a resposta. Podemos achar a resposta ou podemos encontrar outros problemas, né? Que aí serão outros trabalhos que terão o mesmo objetivo. Então, o que é necessário para a pesquisa científica, para que ela aconteça? Então, basicamente, nós temos qualidades ou características, né, do pesquisador, os recursos e o tempo. São as principais variáveis que devem ser consideradas para a pesquisa científica ou para o desenvolvimento da pesquisa científica. Então, com relação à qualidade do pesquisador, nós temos o conhecimento prévio do assunto, né? Então, não existe a possibilidade de você pesquisar algo que você não tenha um conhecimento prévio, para você pelo menos ter um ponto de partida, né? Por exemplo, não adianta uma pessoa querer pesquisar algo que esteja totalmente fora, né, de qualquer nível de conhecimento que ela tenha, um assunto que ela não tem conhecimento nenhum, né? Então, é muito mais complicado, né? Você não tem nenhum ponto de partida. A curiosidade e criatividade, porque muitas vezes, né, é possível que você você chegue, né, a um ponto que você não consegue avançar com a pesquisa. Aí é necessário ter uma curiosidade e criatividade para encontrar outros meios ou para achar outras possibilidades. A integridade intelectual é importantíssima, né, porque o plágio é algo que deve ser evitado, né? Citações corretas e coerentes evitam, né, que você se aproprie de alguma ideia ou de alguma opinião de outra pessoa. E quando eu digo aqui coerente, com relação a estar certa, né, e com relação à quantidade. Porque muitas vezes é melhor errar para mais do que errar para menos. É melhor você citar muito do que você não citar e correr o risco de se apropriar indevidamente de alguma ideia, né, ou de algum comentário ou de alguma opinião. Porém, quando você cita, né, o seu trabalho está todo baseado em citações de outras pessoas, você não coloca ali a sua opinião também, né? Então, se você não coloca nada, você corre risco de se apropriar, né, de algo indevidamente. Se você coloca também tudo no seu trabalho, com citações, você também não está, né, usando a sua opinião para fazer um link, pelo menos, né, de um assunto com o outro. Você está basicamente, né, organizando ideias de diversos autores e fazendo o seu trabalho, né, baseado em todas as ideias, né? Não, a questão aqui é você ter um bom senso, né? Você equilibrar. Você tem as citações, porém você pode colocar o seu ponto de vista no meio, né, das citações. Atitude autocorretiva é importante, né? Você precisa também se corrigir em alguns momentos, né? Pode ser que você se engane. Imaginação disciplinada, né? Você precisa também ter imaginação, você precisa também ter criatividade, você precisa de tudo isso, né? Como qualidade para um bom trabalho científico.
Os recursos aqui estão ligados a materiais, né, por exemplo, que você tem disponível, né? Você tem uma biblioteca com diversos livros disponíveis, enfim, você tem aí diversas bibliografias digitais para você pesquisar, são todos os materiais que você pode fazer uso. Recursos financeiros são, né, um exemplo aqui, recursos para entrevistas, por exemplo, você precisa de contratar entrevista, ou você mesmo precisa fazer entrevista, porém você precisa de recursos financeiros para adquirir, né, material, pressão, tudo mais, tudo isso precisa estar, né, tudo organizado para o seu trabalho. E tempo, né? Tendo em vista que o tempo é finito para tudo, né? E para todos, um cronograma vai muito bem, né? Então você precisa estabelecer um cronograma factível, né? Porém dentro dos limites de tempo que você tem para desenvolver o seu trabalho. Por exemplo, você tem 5 meses para desenvolver uma pesquisa. O seu cronograma ele tem que estar de acordo com essa possibilidade, né? Você tem essa delimitação de 5 meses. Então você precisa estabelecer o cronograma dentro desse período, né? Vendo o que pode ser feito, estabelecendo o que pode ser feito dentro desse período que você tem, que é a delimitação principal, né? Que é a delimitação de tempo. A necessidade do projeto de pesquisa, né? Então, já indo, né, um pouco mais para o projeto de pesquisa como uma ferramenta para ajudar a organizar tudo isso que nós estamos vendo aqui, ela se justifica, né, ou a necessidade dela se dá para as ações que devem ser desenvolvidas no decorrer e precisam ser planejadas, né? Então, nada mais o projeto de pesquisa nada mais é do que planejar as suas ações dentro da pesquisa, né? Então, não se trata do desenvolvimento da pesquisa, obviamente, né? Por isso que é projeto de pesquisa. A pesquisa ela vai ser realizada na pesquisa, na etapa de pesquisa, na etapa do trabalho. Por enquanto, a gente precisa somente definir o projeto. A pesquisa ela não precisa ser realizada, tá? Então, o planejamento é a primeira fase da pesquisa. Então, envolve a formulação do problema, a especificação dos objetivos, a construção de hipóteses, operacionalização dos conceitos, entre outros princípios que nós vamos ver um pouco mais à frente, né? Então, estipula também a duração, que é o tempo, como já foi dito, né, o principal delimitador, a duração da pesquisa, bem como os demais recursos necessários, né, os 3 tipos de recursos, né, os recursos humanos, os materiais e os recursos financeiros. Então, nós temos aí como elementos de um projeto de pesquisa, né, é lógico que aqui, né, um projeto de pesquisa, ele pode ser adaptado, né, de acordo com o tipo de pesquisa que você está desenvolvendo, de acordo com a necessidade, né, da pesquisa que você vai desenvolver. Porém, nós temos, né, uma base e dali podem ser acrescentadas ou retiradas alguns pontos, né, para que o seu projeto de pesquisa ele fique mais direcionado para o tipo de pesquisa que você está desenvolvendo. Então, nós temos basicamente a introdução, que faz a apresentação do tema, né, que é basicamente o que. A delimitação do tema, onde e quando, né, e a formulação do problema. Nós temos também, né, como ponto de um projeto de pesquisa, a justificativa, que é o porquê, né, que você vai desenvolver essa pesquisa. A apresentação dos objetivos a serem atingidos ao final do trabalho. Daí, os objetivos eles são divididos em geral, né, que é um objetivo geral, né, o seu a sua estrutura geral, o seu ponto, a sua formulação, né, do objetivo de uma forma geral, e você especifica ele em tópicos através dos objetivos específicos. Nós temos também as técnicas e métodos da pesquisa, né, que é a metodologia da pesquisa. Daí nós temos o tipo de pesquisa, a seleção de amostra, a elaboração dos instrumentos e determinação da estratégia de coleta de dados, né, quando há, né, logicamente, a coleta de dados,
e a coleta de dados aqui pode ser de diversas formas. Determinação do plano de análise dos dados e a previsão da forma de apresentação dos resultados. Então, tudo isso está voltado à metodologia da sua pesquisa. Temos também o cronograma, né, que é onde nós estabelecemos os prazos e as datas que todos os passos serão realizados. A especificação dos recursos, né, que são os materiais humanos e os financeiros, e a apresentação dos principais elementos de sustentação teórica da pesquisa, né? Nós podemos fazer um referencial também, né, com o objetivo de esclarecer, né, alguns assuntos que serão tratados na pesquisa para o leitor, né? Para a gente fazer deixar o leitor mais por dentro, né, dos assuntos que serão discutidos nesse projeto de pesquisa. Então, o projeto ele deve responder perguntas como: o que será feito, né? O que será pesquisado, para que será feito? São né, as perguntas que precisam ser respondidas com o projeto. Onde será feito? Com que será feito? Quando será feito? Por que será feito? Para quem será feito? Como será feito? Quanto custará e quem fará? Então, o seu projeto de pesquisa, embora, né, não se tenha ainda, né, a pesquisa em si, mas todas essas perguntas elas precisam ser respondidas no projeto de pesquisa. Se essas perguntas forem respondidas, há um grande indício, né, de que a qualidade, né, que o seu projeto de pesquisa tenha atingido uma boa qualidade. E aqui tem, né, da BNT, a estrutura de um trabalho acadêmico, né? Então, o que nós temos aí? Nós temos a parte externa, que é a capa e lombada, e nós temos a parte interna. Na parte interna, nós temos os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Nos pré-textuais, nós temos folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumos, listas e sumário. Nos elementos textuais, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. E os pós-textuais, referências, glossários, apêndices, anexos e índices. Então, a BNT define, né, esses itens, né, essa estrutura como sendo uma estrutura base para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, né, de pesquisa acadêmica.